Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos, novamente nós nos reunimos, nos unimos para avançar no estudo, mas ao mesmo tempo na meditação sobre os parágrafos, sobre os números que vão falar sobre a oração cristã no Catecismo da Igreja Católica. Estamos acompanhando essa reflexão, essas meditações através do Catecismo da Igreja Católica. Se você deseja estar conosco, nos acompanhar, se você dispõe de tempo para isso, então pegue o seu catecismo ou adquira um catecismo e nos acompanhe, parágrafo por parágrafo, número por número do catecismo, onde nós vamos estar fazendo meditações, fazendo reflexões e, desse modo, nos instruindo para que cresça melhor o amor de Deus dentro de nós. Sabemos que nós temos uma vida também da nossa inteligência. Nós temos uma vida da mente e essa vida da mente precisa ser nutrida de alimento sólido. E um dos alimentos sólidos que nós dispomos como cristãos católicos é justamente dessa fonte maravilhosa que é o Catecismo da Igreja Católica. Vamos para o capítulo 1, a revelação da oração. Vocação universal à oração. Número 2566. O homem está à procura de Deus. Pela criação, Deus chama todo ser do nada à existência. Coroado de glória e esplendor, o homem é, depois dos anjos, capaz de reconhecer que é poderoso o nome do Senhor em toda a terra. Mesmo depois de ter perdido a semelhança com Deus por seu pecado, o homem continua sendo um ser feito à imagem de seu Criador. Conserva o desejo daquele que o chama à existência. Todas as religiões testemunham essa procura essencial dos homens. O homem está à procura de Deus, diz o Catecismo. O homem está à procura de Deus. O homem foi criado por Deus. Foi criado à sua imagem. Mesmo que ele tenha perdido a sua semelhança com Deus por seu pecado, o homem continua sendo um ser feito à imagem do seu Criador. Ele necessita de Deus. Ele está em busca de Deus. Ele perdeu aquela semelhança. O pecado gerou uma desconfiguração no homem. Mas quando o homem se volta para Deus, ele vai como que recuperando a partir de Deus essa semelhança em Cristo. Cristo é a medida excelente e mais perfeita daquilo que é a humanidade, ou daquilo que é a nossa humanidade, ou daquilo que é a humanidade em seu perfeito estado, que é uma humanidade servidora, é uma humanidade que ama, é uma humanidade fiel a Deus. 2567. Deus é o primeiro a chamar o homem. Ainda que o homem esqueça seu Criador ou se esconda longe de sua face, ainda que corra atrás de seus ídolos ou acuse a divindade de tê-lo abandonado, o Deus vivo e verdadeiro chama incessantemente cada pessoa ao encontro misterioso da oração. Essa atitude de amor fiel vem sempre em primeiro lugar na oração. A atitude do homem é sempre resposta a esse amor fiel. À medida que Deus se revela e revela o homem a si mesmo, a oração aparece como um recíproco apelo, um evento de aliança. Por meio das palavras e dos atos, esse evento envolve o coração.
Ele se revela através de toda a história da salvação. Deus é o primeiro a chamar o homem, então, ainda que o homem esqueça o seu Criador. Olha só que interessante. Ou se esconda longe de sua face. Se esqueça, se esconda, vá para outro lugar, fuja de Deus. Ainda que corra atrás de seus ídolos, ou acuse a divindade de tê-lo abandonado. Ainda que o homem seja tentado a querer colocar um outro ser ou uma outra coisa no lugar de Deus. Ou mesmo que ele acuse a Deus das mazelas, das dores, dos sofrimentos na sua vida. Deus chama esse mesmo homem à comunhão com ele. Porque esse Deus sabe que a medida verdadeira do homem é a sua própria medida em amor. Se o homem não busca essa medida do amor de Deus, outras medidas e outras coisas não são capazes de preenchê-lo, porque o seu coração tem sede e fome do infinito. Cada pessoa, cada ser humano tem sede do infinito. Só o infinito pode preencher o coração humano. Só o amor sem medidas de Deus é capaz de preencher o coração humano nos seus desejos e buscas mais profundas. E o Catecismo diz: à medida que Deus se revela e revela o homem a si mesmo, a oração aparece como um recíproco apelo, um evento de aliança. Deus se revela e revela o homem a si mesmo. À medida que o homem busca Deus, à medida que Deus vai se dando a conhecer nessa relação de oração com o homem vai percebendo que também a sua identidade mais profunda vai sendo revelada por Deus. É isso que vive, por exemplo, São Pedro no encontro com Cristo. Em determinados momentos nos mostra o Evangelho que Cristo pergunta aos apóstolos: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai depois revelar a ele que ele é Pedro, que ele é pedra, e sobre essa pedra ele vai edificar a sua igreja e o coloca como cabeça e o coloca como chefe. Ao mesmo tempo que Deus se revela para Pedro em Cristo, Cristo também revela a Pedro a sua identidade, a sua missão, ao que ele é chamado a ser e a viver a partir desse encontro com Cristo. Buscar a Deus na oração, queridos, é fazer essa experiência de uma autorrevelação de nós mesmos. É fazer essa experiência em que a partir de dentro, a partir do Espírito Santo que habita em nós, Deus nos dá a conhecer a nossa própria identidade. Quanto mais estamos em Deus, quanto mais estamos conscientes da nossa missão, quanto mais nutrimos o nosso coração, a nossa alma de oração, de comunhão com o Senhor, mais claro, mais firmes, mais sólidos, mais desejosos de viver os propósitos de Deus, nós seremos. Que Deus nos ajude a compreender essas verdades que hoje nos é colocada pelo Catecismo da Igreja Católica. Que todos nós temos essa vocação universal à oração. Todo ser humano é chamado à comunhão com Deus. Deus não nos cria para o nada. Deus não nos cria para ter comunhão só com o nada. Deus não nos cria somente para termos comunhão entre nós, por mais que isso seja importante, viver uma comunhão entre nós, viver uma fraternidade entre os nossos irmãos, mas essa fraternidade, essa comunhão entre nós deve ser reflexo dessa experiência de comunhão com aquele que é amor infinito.
que é aquele que é comunhão em si mesmo. Que o Senhor nos ajude a buscar essa comunhão com Ele. Que nos sintamos vocacionados, chamados à comunhão com Deus. Chamados à comunhão com Deus. Chamados a essa vida, sim, chamados a viver, mas chamados a viver em comunhão com Ele. Aí está a nossa identidade. Aí se consolida a nossa missão. Na relação com Deus, seja como padre, seja como consagrado, seja como leigo, seja como profissional, seja como um pai de família no mundo, uma mãe de família, seja parte dessa comunidade de amor que é um lar cristão, mas viver isso, se fortalecer nessa verdade a partir da comunhão com Deus. Deus nos chama à comunhão com Ele. Deus nos atrai à comunhão com Ele através da oração. Todos somos chamados pela oração a amarmos a Deus, a estarmos diante dEle, a ouvi-lo, a se relacionar com Ele em amor. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.